Vamos continuar com a limpeza e formatação dos dados, agora trabalhando um pouco mais na coluna de gêneros. Basicamente, nós já removemos o abre colchetes e fecha colchetes e as aspas. Também vamos remover os gêneros duplicados. Eu quero uma lista de valores únicos e vamos atribuir ao novo data frame exatamente a lista de gêneros únicos. Vamos fazer isso? Para facilitar a nossa vida, olha só o que estou fazendo aqui, hein? Vou criar um novo data frame. Isso aqui é uma dica, um pulo do gato, uma dica profissional. Eu não vou mexer no data frame original agora, ok? Então tem a coluna de gêneros, eu quero trabalhar nessa coluna. Eu vou criar um novo data frame a partir dessa coluna. Vou trabalhar nesse novo data frame, quando acabar, eu volto para o data frame original e gravo o resultado. Entendeu a ideia? Para fazer aqui uma analogia didática, imagine que você tem um documento doc, ok? Que é um documento da sua empresa, e você não quer alterar o documento no primeiro momento para evitar problema. O que você faz? Você cria uma cópia do documento, altera o que é necessário, depois faz o merge com o documento original. É mais ou menos a mesma coisa que estamos fazendo aqui. Então, vou criar um novo data frame, mas observem, estou fazendo um split, que é divisão. Pelo quê? Pelo ponto e vírgula. Olha o pulo do gato. Então, eu estou criando um novo data frame fazendo o split pelo ponto e vírgula. Executa. Observe agora o novo data frame. Eu tenho uma lista de valores voltados agora e separados por vírgula. Já vai entender por que precisamos disso. Na sequência, obtenho a lista de gêneros únicos, para que possamos depois substituir tudo mais tarde. Então, eu vou buscar os gêneros únicos. Eu quero a lista de valores únicos. É claro que eu tenho muitos animes de muitos gêneros, não é isso? Então, o mesmo gênero aparece várias e várias vezes. Eu quero os valores únicos. Crio o meu loop, busco os gêneros e aí estão. Todos os animes que nós extraímos durante o web scraping fazem parte desses gêneros. Está claro? Pois bem, vamos agora passar por todos os dados e em seguida vamos ajustando os gêneros. Veja que eu vou mudar, por exemplo, Action Action, vamos colocar como Action. Se por acaso tiver como Adventure Adventure, vou colocar apenas Adventure e assim sucessivamente. Então vou passar por todos os gêneros. Estou criando um grande bloco if e elif, que é o condicional, não é isso? Em linguagem Python, para gerar o meu conjunto de dados. Executa. Atribuo agora as informações do gênero alterado ao novo data frame. Veja que eu estou usando aqui exatamente expressão regular, não é isso? Só que é o find all com expressão regular. Encontre todos os caracteres de A a Z. Então executa. Vamos dar uma olhada no data frame. Agora eu tenho gêneros únicos. O que eu vou fazer? Vou gravar os gêneros únicos de volta no data frame original. Executa, dá um df head, cadê os gêneros? Aqui estão eles. Eu tirei toda e qualquer duplicidade. Não há mais duplicidade em relação ao gênero, porque pode haver para o mesmo anime, eventualmente eu tenho mais de um gênero, ou mesmo gênero duas vezes. Removemos os gêneros duplicados, mantive somente os valores únicos. Resolvemos mais um probleminha. Veja, você vai ter que checar cada coluna. Não tem atalho aqui, ok? Se você supor que já está certo, você pode cometer um erro lá na frente. Aí você vai chegar no processo de análise e vai perceber, opa, os dados não podem ser analisados dessa forma. Vai ter que voltar e refazer. Tem que checar cada uma das colunas. E aí observar e usar o bom senso e o seu trabalho de análise. Preciso ou não formatar? Preciso ou não limpar? Se tiver que limpar e formatar todas as colunas, paciência, é o que temos que fazer, é o nosso trabalho, no final das contas, não é isso? Agora limpamos e formatamos os dados de voz de ator, voz e nome dos atores que estão participando dos animes. E aí, basicamente, a mesma regra. Eu vou criar um novo data frame com uma cópia da coluna do data frame original, mesmo raciocínio. Vou remover o abre e fecha colchetes do final de cada uma das strings, fazendo replace, olha aqui, ó. Veja que eu tenho abre colchetes duas vezes, vou substituir por apenas um. Aqui também eu tenho fecha colchetes duas vezes, vou substituir por apenas um. Estou fazendo a limpeza dos dados. Depois disso, vou remover aspas e também vou remover os brackets, porque a nossa função ela só remove um bracket, que é o abre e fecha colchetes, não é? Só que em alguns casos eu tenho dois. Então a nossa função ela não funcionaria, a menos que eu modificasse a função. Ou então eu uso o replace aqui, como eu estou fazendo. Eu uso o replace, substituo por apenas um. Opa, tem apenas um agora? Ótimo, então agora eu já sei como fazer com a minha função. Executa.
Na sequência, também removemos o colchete. Aqui em cima nós removemos o colchete de abertura. Agora eu vou remover o colchete de fechamento. Cadê? Tá aqui, ó. Close bracket. Ok? E vou fazer um split com base no ponto e vírgula. Porque foi para isso, inclusive, que nós usamos no primeiro momento. Executa. Veja que leva um tempinho, inclusive. E vou obter agora os idiomas únicos. Aqui estão os idiomas de todos os animes que nós extraímos, inclusive no português Brasil. Continua. Cria um dicionário a partir da lista para que então possamos transformá-lo em um data frame mais tarde. Isso aqui é você trabalhar com as estruturas de dados em Python. Não tem que usar só lista, não tem que usar só dicionário, não tem que usar só data frame. Vai usando a estrutura de dados mais apropriada a cada situação. Vamos então dar uma olhada no dicionário. Aqui está ele. Vamos agora preencher o dicionário. Eu então verifico se o comprimento da informação é maior que 1, ou seja, se eu tenho ou não informação. Aqui eu tenho as listas vazias. Vou preenchê-las agora com o respectivo idioma. Adiciono tudo isso ao dicionário e então executo. Na sequência, converto o dicionário em um data frame e aqui está o resultado final. Veja que eu tenho uma coluna exatamente com os atores que falam japonês. Uma outra coluna com os atores que falam italiano, aqueles que falam português e assim sucessivamente para todos os idiomas que foram apresentados no nosso conjunto de dados extraído via web scraping. Compreendeu o que nós fizemos? Ou seja, eu criei colunas para cada idioma e coloquei os atores para cada uma das colunas. Essa informação já estava no conjunto de dados, só que estava aglomerada em uma única coluna, eu distribuí em várias colunas, o que vai facilitar muito depois nosso trabalho de análise. Vamos então fazer um merge desse data frame que nós trabalhamos com o data frame original. Executa e executa depois o df head. Vai lá para o finalzinho, olha aqui a quantidade de colunas que nós acrescentamos, uma coluna para cada idioma. E dentro de cada coluna de idioma, os atores que falam aquele idioma. Excelente, não? Observe ainda que eu estou fazendo isso para cada anime. Esse primeiro anime, o Fullmetal, ele foi traduzido em japonês, italiano, português Brasil, alemão, húngaro, inglês, coreano, espanhol e francês, mas não foi traduzido para mandarim nem para hebreu. Me diga, eu não tenho agora informação muito mais útil para então entregar mais tarde ao tomador de decisão? Veja como foi importante ter usado ponto e vírgula no primeiro momento, porque depois foi só fazer o split e então separar por colunas, foi o que fizemos exatamente aqui nas células anteriores. Limpamos assim mais uma coluna, distribuindo agora em novas colunas, mas o trabalho continua. Muito obrigado e até a próxima aula.